Olá, meu nome é Ricardo Pardono, sou cientista de dados e nesse projeto do Tech Challenge 4 desenvolvi um sistema preditivo de obesidade com apoio analítico por dashboard no Locker Studio, unindo então Machine Learning e Business Intelligence para auxiliar a tomada de decisão da equipe médica quanto ao problema de obesidade. O nosso problema de negócio a ser solucionado, a obesidade, é uma das principais causas de doenças crônicas não transmissíveis no Brasil. 31% da população adulta vive com obesidade, segundo o Ministério da Saúde, houve aumento de 118% nas últimas 2 décadas. A obesidade, além de impactar na qualidade de vida dos pacientes, é um fator de risco para o desenvolvimento de diversas doenças, como, por exemplo, hipertensão, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares, e gera um forte impacto estrutural e econômico nos sistemas de saúde. Entre as principais causas de obesidade, temos a alimentação inadequada, o sedentarismo, a pouca atividade física, a predisposição genética e as interações sociais e psicológicas. Diante desse problema de saúde pública, surge a necessidade de criarmos ferramentas, sistemas que auxiliem a equipe médica na identificação precoce do risco e na tomada de decisão. Então, como objetivos, nós temos desenvolver um modelo de Machine Learning e criar um sistema para auxiliar a equipe médica a prever a obesidade com assertividade acima de 75%. E a construção de um painel analítico com os principais insights obtidos para apoiar as decisões estratégicas da equipe médica. O desenvolvimento do projeto segue uma abordagem estruturada. Comparamos diferentes modelos de Machine Learning para identificar a melhor solução. São 3 modelos de Machine Learning testados. Então, foi utilizada a base de dados obesity.csv com 2.111 registros de pacientes, contendo variáveis demográficas e comportamentais relevantes para análise do risco de obesidade. A variável alvo obesity foi transformada em uma variável binária. Então, originalmente ela era composta de múltiplas categorias que iam desde sobrepeso até obesidade grau 3, foi transformada em uma variável binária com instâncias com obeso e não obeso, viabilizando então a modelagem supervisionada. Em seguida, nós realizamos uma preparação dos dados, um pré-processamento, para arredondar variáveis ordinais com ruídos, padronizar variáveis numéricas, codificar variáveis categóricas e binárias, garantindo então a consistência e a preparação adequada para a modelagem preditiva. Então foram testados 3 algoritmos de Machine Learning, a regressão logística como baseline, o Random Forest e o XGBoost. A escolha final do modelo considerou não apenas a performance, mas também a interpretabilidade e aplicabilidade clínica. O modelo final escolhido ele foi posteriormente otimizado por Grid Search Cross Validation. Então, como modelo final, após os nossos testes comparativos, nós optamos pela regressão logística, que ela teve um desempenho equivalente aos modelos mais complexos, o Random Forest e o XGBoost, apresenta uma maior interpretabilidade, menor risco de overfit e uma acurácia muito alta de 99,76% no conjunto de teste, demonstrando alta capacidade de predição e também, principalmente, equilíbrio entre precisão e recall. O modelo foi então serializado, integrado numa aplicação web no Streamlit, com o deploy do modelo na nuvem, então permitindo o uso prático e acessível para a equipe médica. Então agora nós vamos para a demonstração do sistema preditivo em funcionamento. Aqui nós temos o sistema onde a equipe médica pode inserir os dados do paciente. Então a página ela está organizada em grandes blocos, 4 blocos, dados do paciente, hábitos alimentares, atividade física e rotina e outros hábitos. E abaixo temos um botão para enviar os dados de entrada para a predição. Então, aqui eu vou inserir os dados para posteriormente retornar a classificação binária do paciente e a probabilidade estimada de obesidade. Então, aqui vou preencher sexo feminino, marcar aqui
idade 30 anos, altura vou colocar aqui 1,70 m, peso 91 kg, manter aqui como histórico familiar de excesso de peso. Hábitos alimentares, vou marcar aqui que ele às vezes come vegetais, 3 refeições diárias, eu vou marcar aqui como o número do paciente. Se costuma comer entre as refeições, eu vou colocar aqui sempre. Monitore a ingestão calórica, vou manter a opção não. Consumo de água diário em litros, eu vou colocar como 2. Vou manter aqui que o paciente costuma comer alimentos muito calóricos. A atividade física e rotina, eu vou colocar aqui que ele não tem nenhuma frequência de atividade física. O tempo diário de uso dos dispositivos, eu vou colocar aqui como 1. E o meio de transporte habitual do paciente, eu vou colocar automóvel. Os outros hábitos, eu vou marcar aqui que ele não consome bebidas alcoólicas e ele não tem o hábito de fumar. Vou manter aqui essa opção. Clicar aqui no botão para enviar os dados do paciente. Então aqui abaixo nós temos o resultado da classificação. Paciente classificado como obeso, probabilidade estimada 98%, acima de 98%. E uma mensagem profissional de saúde que o modelo sugere maior probabilidade de obesidade, recomendando avaliação clínica e acompanhamento médico conforme protocolo institucional. Além do sistema preditivo, nós criamos também um dashboard analítico no Locker Studio, que permite visualizar aqui pelos nossos filtros padrões de obesidade por gênero, por faixa etária, histórico familiar e atividade física. Então aqui nós temos 6 páginas de dashboard. Então a primeira página, o panorama epidemiológico, nós temos uma visão geral da população analisada, 2.111 pacientes nessa população amostral, 46% de prevalência de obesidade e um índice de massa corpórea médio de 29,7. O destaque vai para a faixa etária de 40 a 49 anos, que é maior prevalência de obesidade e um alto percentual de pacientes com histórico familiar de obesidade. Então, aqui navegando para a página 2, nós temos os fatores biológicos e comportamentais, observamos forte associação da obesidade com o histórico familiar e redução progressiva da prevalência de obesidade conforme aumenta a frequência de atividade física do paciente. Indo para a página 3, hábitos alimentares e consumo, observamos aqui a associação relevante de obesidade com o consumo de alimentos calóricos e forte efeito protetor em indivíduos que monitoram as calorias ingeridas. Na página 4, nós temos a análise clínica do índice de massa corpórea. Aqui nós analisamos um índice de massa corpórea médio por sexo, faixa etária, atividade física, consumo de água e vegetais, reforçando o caráter multifatorial da obesidade. Aqui a gente pode novamente verificar o índice de massa corpórea maior na faixa de 40 e 49 anos, o IMC médio por sexo, e o IMC por consumo de água, vegetais e atividade física, além da relação entre a idade e o IMC por nível de obesidade. Aqui na quinta página nós temos as conclusões estratégicas. E na última página as recomendações para a equipe médica. Então, voltando aqui para a nossa apresentação. Nós temos as seguintes conclusões. A análise evidenciou uma alta prevalência de obesidade na população estudada, com maior concentração na faixa etária de 40 e 49 anos, indicando um grupo prioritário para a intervenção médica. Observamos forte associação da obesidade com histórico familiar, sedentarismo e consumo frequente de alimentos calóricos, reforçando o caráter multifatorial da obesidade. Também foi possível identificar que o IMC médio reduz progressivamente conforme
o paciente aumenta a frequência de atividade física, evidenciando então um impacto direto do comportamento do paciente no risco clínico. Outro ponto relevante é que os indivíduos que monitoram a ingestão calórica apresentam a prevalência significantemente menor de obesidade, sugerindo o efeito protetor comportamental. O modelo apresentou alta capacidade de generalização, alcançando 99,76% de acurácia no conjunto de teste, e isso demonstra a viabilidade para o uso como ferramenta de triagem preventiva e apoio à decisão clínica, especialmente quando integrado ao dashboard analítico desenvolvido. Então, a combinação entre Machine Learning e Business Intelligence, ela permite não apenas nós compreendermos o problema da obesidade, mas também agir de maneira preventiva e orientada aos dados. Bom, eu finalizo aqui a apresentação do Tech Challenge. Muito obrigado pela atenção e até o próximo projeto.